Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Muniz, boa tarde para os ouvintes. Vera, sabe que o carnaval nem terminou e a Polícia Federal nem esperou o carnaval terminar, foi para as ruas na manhã de hoje com mais uma operação que tem dado o que falar, aquela operação que a gente atualizou aqui na nossa programação, mirando ali alguns eventuais acessos indevidos aos sistemas da Receita Federal. E esse é um caso que a gente conversa aqui agora com você, porque é mais uma decisão que está ali sob os cuidados do ministro Alexandre de Moraes do STF, que é uma decisão importante, é uma operação importante, mas que também acaba gerando muita repercussão, muito ruído a partir dela, né, Vera? Exato, porque é o seguinte, né, Muniz? Tudo isso começou com uma determinação de ofício do ministro Alexandre de Moraes, feita em janeiro, para que se apurasse o vazamento de dados da Receita Federal e do COAF a respeito de ministros e seus familiares. Então, é uma decisão de ofício de um ministro solicitando uma investigação da Receita e da Polícia Federal. E, a partir disso, foi aberto um processo de auditoria da Receita e aberto um inquérito da Polícia Federal, que realmente detectou acesso irregular a dezenas de informações. A gente não sabe se todas elas dizem respeito a ministros e familiares ou se tem mais gente que teve informações acessadas de forma irregular. Elas apontam para um grupo ali de 4 funcionários, um deles cedido do SERPRO para a Receita Federal e que fez esses acessos a partir do Rio de Janeiro. E hoje a Polícia Federal cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares determinadas no bojo desse inquérito. Então, aparentemente, a notícia do contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, com o Banco Master, o levou a solicitar isso, porque ele desconfiou que houve vazamento de informações protegidas por sigilo fiscal. E aí ele usa uma prerrogativa que ele tem como ministro do Supremo, que é pedir de ofício uma investigação sobre vazamento de dados sigilosos, que qualquer cidadão comum não dispõe dessa mesma prerrogativa. Se eu achar que os meus dados foram invadidos e que houve um acesso ilegal, vou ter que entrar com uma reclamação na Receita, isso vai gerar um processo administrativo que provavelmente vai levar anos, e talvez eu não obtenha resposta nenhuma. Então, a gente tem aí um evento complexo e com algumas considerações. De fato, houve um acesso irregular ao que tudo indica, mas isso só foi descoberto porque o ministro desconfiou e pôde lançar mão de um expediente excepcionalíssimo que ele pode utilizar e que, aliás, os ministros do Supremo vêm usando cada vez com maior frequência. Essa possibilidade de pedir investigações de ofício quando os interessados são os próprios ministros. Isso não é um expediente que deveria ser usado a toda hora, e isso por exemplo, o que está na gênese lá atrás, tanto do inquérito das fake news, quanto daquela outra determinação do ministro Alexandre de Moraes de 2019 de sustar uma série de investigações da Receita Federal e do próprio COAF. Então, é algo que vem se repetindo com alguma frequência e que os ministros vão dizer que é necessário que se faça porque eles, como estão ali atuando em defesa da democracia e atuando numa série de outros processos, se tornam vulneráveis a esse tipo de espionagem e de arapongagem. Então, você tem argumentos justos de um lado e de outro, e você tem o uso de um expediente que só é possível ser utilizado por ministros do Supremo e não pela maioria dos cidadãos comuns. Então, é algo bastante controverso. Mas é aquilo, jogaram uma vara de pescar e realmente pescaram uma irregularidade, ao que tudo indica que é grave. É grave que você tenha ministros da mais alta corte do país sendo espionados
por procedimentos ilegais. É grave que o sistema da Receita Federal esteja vulnerável a esse tipo de invasão, a esse tipo de vazamento. Mas veja, a gente segue pisando num terreno bastante pantanoso e o Supremo Tribunal Federal com aquele protagonismo que ele próprio, o Supremo, disse que gostaria de deixar de ter ao longo do tempo e principalmente nessa presidência do ministro Edson Fachin. Agora, se não é uma decisão que está no bojo de qualquer inquérito, né, Vera? Se foi uma decisão ali independente, isolada, e tem aparentemente motivos de fato para ter sido feita, né? Aparentemente houve de fato irregularidades nesse acesso, talvez fosse uma investigação que devesse ser feita por outros meios, né? Outros meios legais, evidentemente, mas sem ter essa mistura ali da atuação do ministro com eventuais interesses particulares dele. Talvez fosse uma forma de garantir que fosse investigado sem essa contaminação política do caso, né? Seria muito bom. Agora, hoje, pelo que a gente vê, tem um pedido para essa operação de busca e apreensão feito pelo PGR, o Paulo Gonet, mas que é algo que também tem sido comum. O Gonet entrar ali fazendo os pedidos que precisam ser feitos para travestir a coisa de uma certa normalidade, essa normalidade que você tão bem sugeriu e que seria esperada e aguardada em qualquer tipo de procedimento. Mas lá atrás, quando surgiu, foi algo que surgiu como uma determinação de ofício do ministro Alexandre de Moraes. É isso. Bom, vamos ficar de olho porque certamente outros desdobramentos virão aí a partir dessa decisão do STF, dessa operação da Polícia Federal, dos dois aspectos, tanto para se entender exatamente se houve vazamentos, acessos indevidos, como também as repercussões que vão acontecer a partir de ser mais uma decisão de ofício vinda aí do ministro Alexandre de Moraes. Vera Magalhães, obrigado, hein? Boa tarde para você. Até mais tarde no Ponto Final CBN. Obrigada e até mais tarde, Muniz. Um abraço. Agora, 1h42, você fica com mais notícias da sua região. A gente volta já. CBN Brasil.